Carinhosamente, João, capítulo 5, versículo de número 16. Está escrito: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. 17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Deixe sentar. O tema da mensagem de hoje, ela está baseada na gestão do lado emocional. Geralmente a gente ora e pede a Deus saúde, saúde física, saúde espiritual, mental e também a saúde conhecida emocional. Então, esses 4 tipos de saúde, e o que é que vem assim afetar essa saúde, certo? E como nós temos o nosso corpo físico, nós temos nesse corpo físico está também a saúde, ela mental, né? A mente humana. E quando a gente percebe que uma pessoa ela não está bem, né? A gente observa uma série de fatores. Então isso aí é porque essa pessoa ela foi atingida. Quando a gente fala também na saúde do físico, né? Do físico, também tem uma série de coisas que vêm para confrontar a nossa parte física. E nós somos conhecedores que no nosso dia a dia sempre tem algumas coisas que às vezes nos impedem. Saúde espiritual. Quando a gente fala em saúde espiritual, geralmente é a nossa fé que está sendo confrontada. E quando a saúde espiritual, né, a fé está sendo tocada, a gente começa a perceber que as pessoas, ela passa a faltar, a ficar um pouco indiferente, algumas coisas que era costumeira na igreja já não faz mais. Então esse lado espiritual também é confrontado e tem os seus fatores, né? E tem os seus fatores. Porém, também tem esse lado emocional. E como é que a gente pode administrar nosso lado emocional? E que é de grande importância na vida do ser humano. Um cidadão com a sua saúde emocional afetada, abalada, ele apresenta uma série de coisas, não só na igreja, mas na família, no trabalho, na sociedade e nas instituições por onde ele passa. Então, qual a minha visão para essa mensagem de hoje? É o nosso lado afetado. E o que é o nosso lado afetado? É quando a gente começa a passar por um processo de revolta. A gente fica chateado com as coisas, Abel. Certo? Aquele sorriso que estava na nossa face, você já não vê mais.
Você encontra essas pessoas em algum determinado lugar todo fechado, né? Às vezes garganta travada. Às vezes quando acontece uma coisa, essa pessoa quer desabafar. E às vezes atinge pessoas que não tem nada a ver. E o pior, que isso acontece e é costumeiro na vida do ser humano e também na vida do cristão. Agora, o que dizer nesse lado emocional a gente se decepcionar? Quem já se decepcionou aqui alguma vez? Deixa eu tomar minha água aqui. Ô, glória! Mas como é que está a sua saúde emocional? Se você se decepcionar com você mesmo, se você se decepcionar com você mesmo, porque você queria ser o quê? Quem já se decepcionou com você mesmo? Sabe, Jefferson? Eu poderia ser melhor. Eu poderia ser uma pessoa melhor. Quem está me entendendo aqui? Deus já falou com você até esse momento, 2, 3 minutos, já falou? Deus já falou contigo? Eu poderia ser uma pessoa melhor. Mas tem lado que o meu emocional, ele é confrontado com essa pessoa que está aqui, que às vezes eu não entendo nem eu mesmo. Eu gostaria, sabe, Vanessa, de ser uma pessoa melhor. Então tem muitas coisas que eu poderia abordar nessa noite, nessa mensagem, falando sobre o emocional. E pior, é que se eu for uma pessoa frustrada frustrado comigo mesmo, e o que falar de outras pessoas? Que a gente lança uma expectativa em outras pessoas, mas não consegue enxergar a gente mesmo. Eu não consigo me entender e quero que outras pessoas me respondam. Quer dizer, eu não sou essa pessoa 100% que eu gostaria de ser. Não consigo chegar ao meu 100%. E quero que Severino chegue. Como? Como é? Então o próprio Jesus, Deus, ele fez essa gestão de sua emoção. Venha comigo aqui. Jesus foi o melhor? Jesus é o melhor amigo? É ou não é? Amém? Depois de Jesus, quem é seu melhor amigo? Hã? Depois de Jesus, pensou? É 100%? 90%? 80%, 70%, 60%. Esse seu segundo amigo, quantos por cento? Eita! Ô bispo, que palavra é essa? É porque a gente lança uma expectativa sobre umas pessoas e ela termina nos decepcionando. E às vezes a gente faz um investimento e grande. E o retorno? É sério? E essa conta quem é que vai pagar? O próprio Jesus, como Deus, 100%. Se ele era o amigo 100%,
Jesus é 100% em tudo. A Bíblia diz que em nada ele faltou. Não pecou. E essa palavra fica escrita lá na cruz, lá diante daqueles dois ladrões, lá no Gólgota. Porque o próprio ladrão que estava à direita disse: olha, esse daí nada mal fez. Mas nós estamos aqui pagando o que a gente fez. Então Jesus 100%, certo? Certo, bispo? E os discípulos que ele escolheu? 100%? Os discípulos que Jesus escolheu eram 100% ao seu lado? Respondia imediato aquilo que Jesus queria? E como a gente querer exigir das pessoas se a gente mesmo não tem 100%? Se a gente mesmo não tem 90% daquilo que a gente quer? Como é que eu vou exigir de uma pessoa que a palavra diz assim: coração é terra que ninguém vai. Emoção, gestão da sua emoção. Já se decepcionou com seu filho? Já se decepcionou com os amigos que você disse que era seu amigo? Aquele que disse para você: conte comigo, que deve é. A parada que acontecer contigo, eu estou de dentro. Com Jesus também não foi diferente. O seu administrador, né? O seu administrador disse: mestre, para onde o senhor for, eu estou pronto até para ir para a morte. Aí na hora que o negócio apertou, cadê ele? Da onde? Aquele cidadão que cuidava da finança do ministério de Jesus. Que era o nome dele? Judas, certo? E o próprio João diz assim, que Judas, que ficava com a bolsa, o que é que ele fazia? Mandava a mão lá na bolsa, né? E fazia o quê? E a bolsa de quem era? De Jesus. Mas Jesus, como Deus, ele sabe que nós somos seres humanos. Sabe? Se Jesus tem que exigir alguma coisa de alguém, seria dos seus anjos. Se Jesus tivesse que exigir alguma coisa 100%, seria de quem? Do Espírito Santo. Mas o próprio Jesus, ele teve que gerir esse lado emocional, para não adoecer, para não ficar doente. E eu coloquei aqui, que vencer o lado emocional afetado. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Como é que está a aparência dele? Como é que está a aparência dela? Tá boa? É? Mas parece que tem gente que cada dia que vai passando vai... Misericórdia, não é, Patrícia? Mas, meu amado, como é que eu posso contar com você, que você com essa cara toda? Que parece que está se decepcionando cada momento que passa. Parece que você está esperando alguma coisa de alguém e essa pessoa não está à altura para te responder aquilo que você quer e depois começa a reclamar. Jesus confiou esse ministério, esse projeto chamado Evangelho, a 12 homens, 12. E teve um que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele só chegou depois de 8 dias. 8 dias depois, ele chega. Quem foi ele? Tomé. Meu Deus, Jesus deu uma ordem.
olha, eu estou indo para Galileia, avisa ao discípulo que eu estou indo para lá. 8 dias depois, Marinaldo, chega Tomé, o Dídimo, né? O Dídimo. Aí alguém só, o mestre está com a gente, ele ressuscitou. Aí Tomé disse assim, eu só acredito se eu ver. O cidadão ainda chega atrasado, né? Eu não sei como é que Jesus aguenta um negócio desse, não. Eu não sei como é que Jesus aguentou um negócio desse. Não é? E ele é Deus. E Deus é perfeição, meu amado. Deus é perfeito em tudo. Deus exige de cada um de nós perfeição. Seja perfeito. Tomé ainda chega e diz assim, eu só acredito se eu ver. E tem uma coisa, se eu colocar o meu dedo lá na perfuração, porque se não tiver perfuração não é o meu Jesus, é outro. O cidadão já chega atrasado, exigente. Olhe para mim aqui. Você está chateado? Eu vou me chatear. Por que, Zé Carlos? Jesus se chateou. E por que eu vou me chatear? Não é porque o Senhor leva muitas coisas na esportiva. Eu vou me decepcionar comigo mesmo. A minha expectativa comigo mesmo. Como é que eu vou exigir de mim mesmo se eu não tenho a capacidade de ser isso que eu queria ser? E tem outros que já estão a ano-luz aí na frente. Aí diz assim, mas dá tempo, bispo, ainda dá tempo. Esse lado emocional aqui. O lado emocional é a capacidade de compreender e avaliar as suas próprias emoções, norteando quais serão as nossas ações. Saber distinguir os sentimentos agindo com sabedoria e maturidade. Saúde mental e equilíbrio emocional. Seja qual for a área da nossa vida. Eu fiz aqui algumas colocações daquilo que é a minha visão para esta palavra. Educar a sua própria emoção. Educar esse meu lado emocional. Olha, se eu não conseguir chegar ao que eu queria, culpa foi do pastor Altino. Altino teve culpa. Altino. Sabia que Altino foi culpado porque eu não cheguei a ser jogador? Aí Altino disse, que eu tenho com isso, bispo? O que eu tenho a ver? Se o senhor não foi, culpa o senhor mesmo. E o que é que o senhor quer dizer com isso? É que muita gente está querendo culpar muita gente aí, porque não é tal coisa. Chama-se síndrome de Adão. E o que é a síndrome de Adão? É Adão dizer assim para Deus, Deus, o culpado do senhor não. O culpado é o senhor. Que é isso, Adão? Eu não pedi mulher nenhuma não, viu? Ou o senhor que me deu. Fui eu não, viu? Foi ela. Então por que eu querer lançar a culpa em A, em B, em C, se eu mesmo não tenho o meu equilíbrio emocional de saber responder as coisas e assumir a minha responsabilidade? Não queira, meu amado, lançar a culpa em ninguém. Assuma a sua responsabilidade naquilo que você não é capaz. Imagina educar sua própria emoção, educar o seu lado emocional, para não se decepcionar com consigo mesmo, não se decepcionar com os amigos, não se decepcionar com seus filhos, não se decepcionar com a sua família, não decepcionar com a sua esposa, com seu esposo.
Imagina. Ah, rapaz. Se meu marido, né? Uma vez eu escutei isto. Fosse igual ao teu marido. Misericórdia. Ah, se a minha esposa fosse igual à esposa de fulano. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Se contenta com o que tens. Que você não é o rei da cocada preta, não, meu filho. Você não é a última Coca-Cola lá do Amazonas, nem no deserto. Né? Tem gente que acha que é a cereja do bolo, né? Desse jeito. Se você não cuidar do seu lado emocional, daqui a pouco você sai atirando para tudo que é lado, culpando todo mundo. Mas não consegue tirar a trave que está nos teus olhos, meu amado. Assuma a sua responsabilidade. Veja quem você é. Agora Jesus, um discípulo, um tal de Pedro. Ah, mestre, se for preciso eu vou até para a morte com o Senhor. Na hora que é só apertar um pouquinho, cadê Pedro? Aí teve outro cidadão, aquele que eu falei para vocês que era o dono da pasta, né? Da sacola, da poima. O cidadão estava dizendo que aquela mulher que chegou lavando os pés de Jesus, o vaso de alabastro custava 300 denários. Diz que um dinheiro. E Judas traiu seu mestre por 30 moedas de prata. Veja que valor. O cidadão traiu por 30 e a mulher fez um ato que elevou Jesus. E Judas vendeu o seu mestre por 30. Uma coisa tão insignificante. Ô bispo, mas Jesus sabia que Judas ia fazer isso. Porém, é justamente isso que eu quero aplicar para você. Se Jesus sabia que Judas ia fazer isto com ele, por que não cortou logo? Por que não eliminou logo? Jesus em momento nenhum disse assim, ó, Judas vai fazer isso comigo. Mas disse, olha, entre nós aqui tem um que vai me trair. Aí disse, sou eu, mestre? Aí Jesus disse assim, aquele que colocar a mão comigo no... Mas ninguém sabia quem era. Aí quem ia trair foi com a mão. Então dentro dessa mensagem, desse lado emocional, gerir ou gestor do seu lado emocional, eu não quero lançar a culpa para ninguém. Se eu lançar a culpa para ninguém, se eu lançar para alguém, eu estou dizendo que eu sou o pior, que não tenho capacidade nem de assumir, Patrícia, nem de assumir. Isso é vergonhoso, é muito vergonhoso. E interessante que Jesus sabia de tudo que ia acontecer, sabia de todos os procedimentos, mas não chegou para Judas e tratou Judas de outra maneira. Tratou igual com todos eles. Então dentro dessa visão aqui, estou chegando aqui às 8h30. Dentro dessa palavra, há duas técnicas de proteção emocional. E Jesus utilizou essas duas técnicas. Como assim? Para não se decepcionar com as pessoas. Para ter essas pessoas próximas. E depois na esquina, tá falando dos irmãos. Colhe aqui, né? E traz para aqui. Aí depois eu colho aqui
e trago para aqui. Aí quando aqui fica sabendo, aí eu disse, não tenho nada a ver com isso. Jesus sabia tanto aqui como daqui. Mas em momento nenhum momento Jesus chegou a lançar sobre eles o seu erro, a sua falha. Jesus tem sempre assumido o seu lado emocional, porque ele sabe da proteção que vai utilizar. E a igreja de Cristo também tem que estar dentro dessa visão. Então, duas técnicas de proteção emocional: doar-se sem cobrar demais. O que é doar-se? É se atirar, é se jogar, é pegar um projeto como esse aqui. Olha que projeto aqui. Que projeto? Evangelho. E chamar um cidadão que negou ele e dizer assim: eu te confio esse projeto, o Evangelho. Esse Evangelho tem que ir no mundo todo. Mas o cidadão que negou, mas mesmo assim Jesus confiou a ele, se entregou a ele. Jesus dormia, Jesus conversava, Jesus o dia todo com eles. Jesus sabia do potencial de cada um deles, mas o que? Confiou este projeto chamado Evangelho na mão de quem? Na mão de Pedro, na mão de Tomé, na mão de Natanael, na mão dos 12 discípulos. Quem eram essas pessoas? Pessoas simples, pessoas normais, como eu e como você, aleluia, que não é 100% em canto nenhum. Em canto nenhum, Patrícia. Ah, o bispo não me enxerga. Mas fulano não me enxerga. Porque nós não somos 100%. Mas Jesus se entregou de uma forma, mas sem cobrar dessas pessoas. É uma grande responsabilidade, mas entregou a ele. Eu faço aqui as minhas colocações. Venha comigo. Um certo sobrinho meu me procurou, disse: tio, eu não estou querendo ficar mais naquela igreja, porque o pastor de lá, ele não tem as mesmas mensagens do apóstolo. Ele não prega como o apóstolo prega. Eu disse: como? Se eu não vou ficar lá naquela igreja. Ele disse: parou, é fácil de resolver. Ele disse: como, tio? Sai da igreja que tu está e vem para onde? E vai para onde? Vai lá para Jerusalém escutar o apóstolo todo domingo, toda quarta-feira, que daqui a uns dias tu vai dizer assim: ele disse: é mesmo, tio, eu vou sair de lá e vou para lá, porque lá toda vez eu vou escutar o apóstolo pregar, porque o pastor lá da minha igreja, da igreja, tá certo. Onde é que ele está hoje? Tem muita gente cobrando uma série de coisas. Tem muita gente querendo ser uma série de coisas, mas nem seus 50% chegou ainda. Aí eu aplico aqui a lei de Pareto. O que é a lei de Pareto? A lei de Pareto é 80-20 ou 20-80. Certo? A gente ensina 20% para você correr atrás de 80% para fazer 100%. Quem já fez 100% aqui? Aí alguém diz assim: rapaz, a gente faz 99%. Se não fizer 100%, não presta. Porém, tem gente, se a gente ensinar 80%, nunca vai correr atrás de 20%.
Porque diz assim, eu já tenho 80, preciso mais de nada. Então, dentro dessa palavra, gestão do seu lado emocional, Jesus, ele usou duas técnicas para controlar esse lado. Saber que ele estava trabalhando com humanos, pessoas falhas, pessoas que a qualquer momento podiam abandoná-lo. E no momento da sua morte, cadê a equipe? No momento que ele morreu, Adão, cadê eles? Onde é que eles estão? Jesus muito bem sabia, porque ele sabia controlar o seu lado emocional para que nenhuma doença viesse atingir a sua mente. Aleluia. Então nessa noite, meu amado, não lance muita expectativa aqui não, olha. Aqui é feito de carne e osso, também falha, também tem momento que não chega. E Jesus soube fazer isso. Diminuiu a expectativa do retorno. Aqui, ó. Aqui. Quando é que ele vai ser igual a mim? Aqui, ó. Quando é que Jesus vai ser igual a mim? Pastor Sandro, quando é que Sandro vai ser melhor do que eu? Mas tem muita gente que acha que tem que ser. E eu vou discorrendo aqui para a gente finalizar, para a gente cear. Olha aqui, eu fiz essa colocação. Doar-se sem cobrar demais. Distribuir tarefas visando os talentos. Distribuir tarefas visando os talentos. A um eu dou, a outro eu dou, e a outro, por quê? É a sua capacidade. Porque Jesus não pegou a igreja dele e disse, Tomé, é você, Tomé, que vai ser o líder da minha igreja. Ah, é fácil, bispo? É porque Tomé só chegava atrasado e não tinha fé. Mas dentro dessa visão, ô glória, se a primeira é doar-se sem cobrar, a segunda é não exigir dos outros aquilo que você não pode fazer. Uma coisa simples. Rapaz, eu estou com vontade de comer uma lasanha. Hein, Flávia? Aí eu vou pedir aqui para Renato fazer a lasanha. Renato, eu trago os condimentos, não, os ingredientes. E vou te entregar para te fazer a... O que é que vocês acham? E aí, Zé Carlos, o que é que você acha lá? É? Vai dar lasanha ou não? Agora, se eu pego esse ingrediente e entrego a pastora Madalena para fazer essa lasanha, ai, 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 pode preparar Coca-Cola, limão e gelo. Então o que é que você está querendo aplicar, bispo? Como é, Michele, que eu vou exigir aqui do meu amigo, se ele não tem essa capacidade? O que é que ele deve fazer, Michele? O que é que ele deve fazer aqui, igreja? O que é que ele tem que fazer? Aí ele vai chegar na Madalena e vai dizer, Madalena, tu me ensina. Aí Madalena vai dizer, eu vou te ensinar até o pulo do gato, meu filho. Tu vai fazer uma lasanha que é daquele de até passar o dedo assim dentro assim, passar na boca. Mas tem gente, sabe, Jefferson, tem gente que não corre atrás, varão. Sabe, Isabel, tem gente que não estacionou
Tem gente que não quer arregaçar a manga, tem gente que não quer se entregar, mas a gente tem essa visão de que não exigir dessas pessoas que ele vá além daquilo que ele não pode. Então como é que eu vou ter que me proteger? E eu vou finalizando aqui. Quem está me entendendo aqui essa mensagem? Quem está me entendendo? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas de todas essas coisas ruins, Rose, de tudo isso ruim foi gerado aqui nessa mensagem. Quem quer ficar com tudo que é negativo daqui? Das coisas que tanto eu falei, dos negativos que eu não falei, daquilo que eu queria ser e não fui. Tive minha vida frustrada. Certo? Eu queria ter pelo menos 500 mil na minha conta bancária. Oh, glória! Milhões! O que é que eles fizeram? Foi o que eles fizeram, Vanessa, para ganhar tanto dinheiro assim? Aí eu passo a entender que dentro dessa mensagem aqui, tão simples, desse lado emocional, de muita gente que está afetado aí. Rapaz, aquele emprego era meu. Mas fulano foi por trás, sabe? Fez a cabeça de A e de B e de C, e agora eu estou nessa situação. Aquilo ali é um miserável, rapaz. Aí começa a se questionar. Sabe, Vitor? E esse lixo todo, quem é que vai ficar com ele? Todo esse lixo, essas coisas que não prestam, esse lado emocional que afeta tantas pessoas, quem é que vai ficar com ele? Eu mesmo não quero. E isso a cada dia piora a nossa vida. A cada dia eu vou ficando pior. Parece que eu vou ficando mais desanimado. A cada dia eu vou ficando chateado com as pessoas, com raiva da pessoa, fechando a cara. Às vezes a pessoa passa por mim, Pai do Senhor, meu irmão. Às vezes entra na igreja, senta aqui com a gente, parece que engoliu um abacaxi com uma coroa. Pode tirar uma fotozinha, eu vou fazer uma pose. Quem está me entendendo aqui essa mensagem? Bispo, eu não quero esse lixo dentro de mim não, bispo. Vai mandar para quem? Bota na lata do lixo. Mas o que eu observo é que tem muita gente que está aguardando essas coisas ruins. E vou dizer uma coisa para você, está fedendo. É lixo. E começa a soltar um gás venenoso. E vai chegando nas pessoas e vai contaminando. Ah, Manaldo. Oh. É aquela mensagem lá de um cidadão. Se você andar com 3 pessoas, vamos supor, que não tem uma boa visão, você será a 4ª. Então finaliza essa mensagem para a gente cear. Gerir a sua emoção para não ter ela como uma lata de lixo. Tudo que é ruim, Vera. Vem pra cá. Aí eu vou dormir, sabe, Edmilson? Eu vou dormir. O que é que eu vou sonhar? O meu sonho, o que é que vem? Estou chateado com A, estou chateado com B, estou chateado com C. Tu acha que vem, Shelly, no sonho? Sendo arrebatado para morar no céu. É? Parece no outro dia quando a gente acorda, isso aqui, ó. Aí diz assim, rapaz, não consegui dormir ontem.
Eu não consegui dormir ontem. Dormi uma noite mal. Por quê? É que isso aqui, meu filho, tá parecendo uma lata de lixo. Tem tanta coisa que não presta aqui. Por quê, meu filho? É porque você não está controlando o seu lado emocional. Uma vez eu preguei aqui dizendo, encerro, para então encerrar. Aleluias. Teve um tempo, de vez em quando alguém chegava lá em casa. Bispo, rapaz, eu estou chateado demais, bispo. Aí eu ia escutar esse cidadão, porque ele estava chateado. Aí daqui a pouco, quem estava chateado? Eu. Aí quem eu ia chatear? Quem? Madalena não é. Aí daqui a pouco Madalena estava chateada. Acabou o dia, meu filho. Foi embora o dia. É aquele cidadão que chega em casa, né, do trabalho, chateado. Aí o cachorro, que é seu amigo, vem contra o dele e chuta o cachorro. Bora, sai daqui, cachorro. Aí o cachorro aperreado que levou um chute. Aí o gato atravessa assim, ele vai embora o gato. O gato sai da carreira. Aperreado, chateado, porque foi mordido o cachorro. Ele vai morder o quê? O rato. Se eu vou pegar aquele rato, eu vou dar uma mordida nele. Isso vai acontecendo assim, ó. Uma bolinha de neve. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. É só esvaziar a lixeira. É só dar um toque. Dê um toque. Esvazia a lixeira. Eu tenho que saber, meu amado, gerir o meu lado emocional e não querer colocar a culpa em ninguém. Porque daqui a pouco quem vai estar doente sou eu. Vamos cear? Oh, glória!